paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Louvo a Deus pela esta oportunidade e nesta oportunidade queremos dar continuidade no estudo sobre a homilética e hoje vamos estar tratando sobre a homilética de João o Batista. Amém? Antes assim de entrarmos no assunto, queria fazer uma breve oração contigo, assim para que o Espírito Santo possa abrir as janelas dos céus e possa nos dar o entendimento e a iluminação da palavra. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, nesta manhã de hoje, Pai, neste momento, Senhor. Sei que tem pessoas que vão assistir à noite, à tarde, na madrugada, aqui em São Paulo, fora de São Paulo, Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que esta palavra possa trazer, Pai, entendimento, edificação, exortação, ensino, que esta palavra possa ser uma luz, Pai amado, porque o Senhor é a luz, Pai, que nos ilumina, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo nos dê, Pai, o entendimento da palavra e nos conduza e que tudo isso seja para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos a Ti e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, como eu disse, vamos estar tratando da homilética de João Batista. No assunto passado falamos sobre a homilética de Jesus e hoje vamos tratar sobre a homilética de João o Batista. Amém? Mais uma vez eu falo, não note o barulho. Eu agora estou aqui gravando pela manhã, já são 8 horas da manhã, então tem uma grande movimentação de carro e ônibus na rua, mas decidi estar gravando assim mesmo para que podemos ser abençoados por esta palavra. Então, se tratando de João o Batista, sobre a homilética de João Batista, quais são as primeiras verdades que nós podemos aprender sobre João Batista? Antes queria ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Interessante que nós vemos esse verso dizendo: naqueles dias apareceu João o Batista. Ele apareceu naqueles dias, mas uma primeira verdade que nós podemos entender é que João, ele não apareceu do nada, ele não caiu de paraquedas. Quando nós vemos, e naqueles dias apareceu João o Batista, se nós lemos só esse versículo, parece que ele foi um aventureiro que apareceu assim de repente, mas a primeira verdade que nós podemos aprender na homilética de João o Batista é que ele era fruto já de uma profecia. Em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, tinha uma profecia que viria João o Batista, que prepararia o caminho. Em Isaías 40, versículo 3 e 4, também havia uma profecia ao seu respeito. Então, a primeira verdade que nós aprendemos e vemos é que João era fruto de uma profecia. O que nós podemos trazer para a nossa vida? Que o pregador, ele é fruto de uma palavra profética, de uma promessa, porque também nós sabemos que João nasceu no ventre de Isabel, que era uma mulher estéril. No Evangelho de Lucas vai dizer que o seu pai, sacerdote Zacarias, casado com Isabel, que era estéril. Então nós podemos ver duas coisas neste ponto, que ele era fruto de uma profecia e fruto de um milagre. Então, qual que é a verdade que nós podemos aprender para nós? Que todo pregador, todo obreiro, aquele que é chamado na obra, ele é fruto de um milagre. Ele não vem por acaso, não é mérito próprio. Todos nós somos frutos de um tremendo milagre. Deus, pela sua infinita graça, nos salvou e nos tirou de alguma situação. Uns saíram das drogas, da prostituição, da depressão, da tristeza, da ganância, da mentira, do adultério. Cada um foi resgatado de uma coisa, porque já havia profecias
servos de Deus, pessoas que estavam orando e diziam: você ainda será um grande homem de Deus, você ainda será um instrumento na mão de Deus. Então já havia profecias a nosso respeito e também fomos frutos de um milagre. E qual que é outro ponto que nós podemos ver aqui na homilética de João o Batista? Aqui onde nós lemos vai dizer que apareceu João no deserto. Como nós sabemos, João foi um nazireu. O anjo Gabriel apareceu até Zacarias, trouxe a mensagem que nasceria ele, que o menino não beberia vinho, seria um nazireu. Mas o interessante é que nós vemos que Zacarias era sacerdote. Então, por ordem, João Batista tinha que ser sacerdote também. Ele tinha que seguir e dar continuidade no ministério do seu pai. Mas uma verdade aqui nós aprendemos, que ministério não é uma herança, como que se fosse na época dos reis, dos monarcas, que um rei reinava, morria e seu filho tinha de suceder. Aqui nós podemos ver uma verdade: não é porque eu tenho um pai que é pastor que eu também vou ser pastor. Nem todos são chamados para pastor. Não é porque eu tenho um pai que é evangelista que eu vou ser também evangelista. Deus pode ter me chamado para ser um cantor, um músico, um diácono. Cada um tem um chamado. Então, uma verdade que nós aprendemos aqui sobre a homilética de João Batista é que ele tinha o seu chamado, ele cumpriu aquilo que Deus o tinha chamado. Ele podia, por ordem, ser um sacerdote, mas já tinha uma palavra que dizia que ele ia ser nazireu e ele seguiu aquela palavra. E nós aprendemos isso porque aqui em Amós, capítulo 7, versículo 14, Amós começa dizendo: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas Deus me chamou para profetizar para Israel. Então nós vemos aqui que o ministério, ele pode ser sim uma continuidade da família, podemos dar sim, mas se Deus te chamou para um determinado ministério, para uma determinada obra, temos que seguir esse ministério independente. Se Deus me chamou para ser um pregador, para pregar, para fazer missões, eu tenho um pai que pastoreia local, não é porque ele pastoreia local que eu também vou dar continuidade naquilo que ele faz. Se Deus me chamou para andar o mundo, eu irei andar o mundo. Então nós vemos que João Batista, ele largou mão dos seus privilégios. Ele largou mão de ser um sacerdote. Sendo sacerdote, ele teria o seu espaço no templo, teria o seu direito às ofertas, aos sacrifícios, a uma parte, tudo aqueles ritos que tinham na lei, mas ele largou mão de tudo aquilo para poder empregar no deserto, para poder cumprir o seu chamado. Então nós vemos que como pregadores, muitas das vezes nós temos que largar mão de muitos privilégios para cumprir o nosso chamado. Paulo mesmo disse: se eu quisesse, eu poderia ter recebido salário como os outros apóstolos, eu poderia ter me casado, mas eu larguei mão de tudo isso. Ele largou mão de todos os privilégios. Jesus, o maior pregador da história, largou mão do seu privilégio, do seu trono, para entrar num corpo humano e para poder andar pregando nessa terra. E qual que é a outra verdade que nós aprendemos sobre a homilética de João Batista? Que o pregador, aquele que é chamado por Deus, ele vem para mudar a história da sua família. No Evangelho de Lucas, nós vemos que quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias, entrega aquela palavra profética, Zacarias desacredita e diz: mas como que eu terei um filho sendo que Isabel é estéril? E o anjo Gabriel diz para ele: porque tu não creu, ficarás mudo até o menino nascer. E Zacarias ficou mudo até João Batista nascer. Então tinha uma marca na família de João Batista, que Zacarias, um sacerdote, era mudo. Já pensou um sacerdote mudo
que não fala, que não tem uma palavra para poder liberar ao povo, porque o sacerdote era a voz do povo. Ele ministrava o povo, mas agora tinha um sacerdote mudo. Então tinha uma marca na família de João Batista, Zacarias mudo. Mas quando João Batista aparece no deserto, vai dizer: ele é a voz do que clama no deserto. Quando perguntaram para ele: tu és Cristo? É Elias? É o profeta? Ele disse: não, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Então João Batista veio para poder mudar a história da sua família. O seu pai ficou conhecido como mudo e ele ficou conhecido como a voz. E o que nós aprendemos? Que nós temos que mudar a história da nossa família. Se teve algum ponto negativo na nossa família, no ministério de alguém, nós temos que vir e mudar o quadro da nossa família. Assim como na família de Jefité, vai dizer que ele era filho de uma prostituta, mas ele foi um grande líder, mudou a história da sua família. Aqueles que o expulsaram foram chamar para que ele pudesse liderar a batalha. Então nós aprendemos que o homem de Deus, aquele que é chamado por Deus, ele vem para mudar não só a história da vizinhança, das pessoas que o ouvem, como João Batista mudou aquele cenário em Jerusalém, mas ele também muda a história da sua família. E agora aqui entrando no capítulo 3, onde nós lemos, vai dizer: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. E qual que era a pregação de João Batista? Vai dizer no verso 2: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem de João Batista trazia uma mensagem de arrependimento. O pregador tem que trazer uma mensagem de arrependimento. Ele tem que chamar o povo ao arrependimento. O que mais nós vemos aqui? Vai dizer no verso 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentavam-se de gafanhoto e mel silvestre. O que mais nós aprendemos aqui? Ele era o preparador do caminho. Todo pregador tem que ser aquele que prepara o caminho do Senhor Jesus. A nossa mensagem tem que ser um preparo para que Jesus venha e entre naquelas vidas que nos ouçam. Nós temos que preparar o caminho para que aquelas pessoas possam aceitar Jesus como Salvador. Trazendo para os dias de hoje, o pregador tem que ser um preparador do caminho, aquele que prepara o coração das pessoas através da palavra, para que a semente possa ser lançada, como Jesus disse, em boa terra e que possa dar resultado 30, 60 e 100 por um. E o que mais nós vemos? Que além de ele ser o preparador do caminho, ele vestia pelos de camelo e um cinto de couro no seu ombro. João Batista largou mão das roupas de sacerdote para vestir roupas de pele de camelo e um cinto de couro. Mais uma vez largando mão dos seus privilégios de usar suas roupas de sacerdote para usar umas roupas de pelo de camelo. E o que mais vai dizer? Que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E aqui o que nós aprendemos com isso? Que o pregador, a nossa mensagem tem que ser gafanhoto e mel silvestre. Ela não pode ser só uma mensagem amarga, não pode ser somente gafanhoto, não pode ser só uma mensagem amarga. Não podemos começar a mensagem dizendo: irmão, esse caminho é errado, isso é pecado, sem no final nós não trazer o mel, ou seja, a solução. Não podemos começar só exortando, corrigindo, e no final não dá uma solução, senão nossa mensagem vai ser apenas gafanhoto. Mas a mensagem de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. Ela era amarga, mas terminava doce.
Porque a mensagem do Evangelho, ela é desse jeito, ela pode ser amarga, ela é um confronto. Quem ouve no começo não vai aceitar, vai dizer, é muito difícil, essa palavra não é para mim, eu não acredito nisso, mas no final, quando ela passa a crer, a mensagem se torna mel, porque ela vê que Jesus tem o poder para poder mudar a situação da vida dela. Então a mensagem de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. E o que mais nós aprendemos aqui vai dizer, então ia ter com ele toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que nós vemos? O que mais nós aprendemos? Que João o Batista, mesmo no deserto, ele pregava a sua mensagem e todo o povo vinha ter com ele. O que nós aprendemos com isso? Que não importa na onde o pregador estiver, se ele estará em grandes templos, se ele estará em grandes lugares, se ele estará em grandes igrejas, não importa. Se ele é chamado por Deus e tem a convicção do seu chamado, pode ter certeza que se jogar ele no deserto, lá na favelinha, em qualquer lugar que seja, o povo vai lá para poder ouvir. O interessante é que naquela época tinha Anás, tinha Caifás, mas era um sacerdócio corrompido, mas tinha uma voz que clamava com uma mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e todo o povo ia até lá. O que nós aprendemos? Que não importa aonde nós estivermos, se é pregando para uma pessoa, é para 1000, é para 1 milhão, se nós estamos na posição onde Deus nos chamou e nos mandou estar, pode ter certeza que terá um grande resultado pela mensagem. O que mais nós aprendemos aqui através de João Batista? Que aqui no verso 7 vai dizer, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que nós aprendemos? Que João Batista tinha equilíbrio na sua mensagem, porque muitas das vezes nós vemos pessoas dizer ou já dizemos, como eu mesmo já disse, temos que ser como João Batista, raça de víboras. João Batista, ele não queria nem saber, mas não. Se nós parar para ler e juntar cada parte dos evangelhos que diz isso, nós vai ver que João o Batista tinha equilíbrio na sua mensagem. Porque para fariseu, aqui no verso 7 vai dizer que para fariseu e saduceu ele dizia, raça de víboras. Então ele sabia, a mensagem dele, raça de víboras, não era para todo mundo. Era para aqueles que mereciam ouvir aquilo. Porque veja só, no Evangelho de Lucas, o que vai dizer? Aqui em Mateus capítulo 3, 7, vai dizer que para os fariseus e saduceus ele dizia raça de víboras. Agora, no Evangelho de Lucas capítulo 3, no versículo 10 vai dizer, e a multidão interrogava dizendo, que faremos pois? E respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Então para os fariseus ele dizia, raça de víboras. Para a multidão ele dizia, tem que repartir, tem que ter amor ao próximo. Agora olha só no verso 12 que vai dizer, e chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que aquilo que vos é ordenado. Então para os publicanos, que eram os recolhedores de impostos, que tinham por costume às vezes cobrar mais do que a lei permitia, ele dizia, não cobre mais do que lhe é proposto, ou seja, não cobre mais do que vocês devem cobrar. E no verso 13 vai dizer, e ele lhes disse, não peçar é mais daquilo do que é ordenado para os publicanos. E no verso 14 vai dizer, e uns soldados interrogavam também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis,
e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, para fariseu era raça de víboras, para a multidão era reparte, divida, para os publicanos era não cobre mais do que é devido, para os soldados era não tratar mal ninguém, não defraudeis, se contenta com seu salário. Então João Batista, aqui que nós podemos ver que ele tinha equilíbrio na sua mensagem. E nós como pregador temos que ter equilíbrio na nossa mensagem. Porque nem sempre nós vamos pregar a mesma coisa para todas as pessoas. Temos que ter esse discernimento. Se vamos pregar para um público tal, nós temos que ter aquela mensagem. Se vamos pregar para um outro certo público, temos que ter uma mensagem. Não podemos chegar e dizer raça de víboras para todo mundo. João Batista não falava isso para todo mundo. Para quem precisava ouvir raça de víboras, se arrepende e produza fruto, ele dizia. Para quem precisava ouvir reparte com o seu próximo, ele dizia. Para quem precisava ouvir não cobre mais do que deve, ele dizia. Para quem precisava ouvir não defrauda, não trata mal ninguém, se contenta com o seu salário, não extorque, ele dizia. Então João Batista era um pregador equilibrado. Que nós como pregadores venhamos ter equilíbrio na nossa mensagem. Porque se nós formos pregar numa cadeia, temos que ter uma mensagem para aquelas almas que estão lá. Se formos pregar num hospital, a mensagem já é outro tipo de mensagem. Se formos pregar para uma família tradicional, comum, a mensagem já é outro tipo de mensagem. Se formos pregar para apenas jovens, já é outro tipo. É lógico que o centro da mensagem é Cristo, independente para quem nós for pregar, mas o assunto já é outro. Uma mensagem que eu vou pregar para um grupo de senhoras não é a mesma coisa que os jovens vão ouvir. É uma outra coisa. Então nós vemos mais uma verdade que temos que ter equilíbrio na nossa mensagem. E o que mais nós aprendemos na vida de João Batista? Aqui no verso 15 vai dizer: e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, e respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O que mais nós aprendemos? Que João Batista era quem ele era. Perguntaram para ele: tu és o Cristo? Ele não. Ele falou: eu apenas batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Se tratando de Jesus Cristo, mas aplicando para a nossa vida, o que nós podemos aprender? Aqui vou falar de uma maneira comum, secular, que nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos o último. Nós não podemos dizer que nem Elias disse: Senhor, eis que mataram todos os seus profetas, só ficou eu sou o único profeta, sou o sobrevivente, eu sou o cara. Mas Deus olhou para ele e disse: não, Elias, tu está enganado, eu ainda tenho 7.000 que não se dobrou, você só é mais um, é 7.001, Elias, porque fora você eu tenho 7.000. Então nós aprendemos que sempre depois de nós havia alguém que vai fazer mais do que nós. João Batista falou: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós aprendemos uma lição tremenda, porque muitas das vezes nós ficamos tristes. Eu já vi pessoas ficar tristes, com raiva, ciumenta, se um jovem que vem depois dele começa a ter mais sucesso ministerial do que ele. Deus começa a honrar mais ele não aguenta isso, ele acha porque ele chegou primeiro, ele tem que estar na frente, ele tem que ser mais. Não. Ministério não é empresa, que eu chego, trabalho 10 anos, sou promovido de vendedor,
para encarregado, para gerente. Não, ministério não é empresa, não importa se chegou por último. Jesus mesmo disse, os últimos serão os primeiros. Paulo veio depois de todos, ele mesmo disse, eu sou um abortivo. Vim como um abortivo, depois de todo mundo, fora do tempo, mas ele implantou igrejas em todos os lugares. Então o ministério é isso, é saber que mesmo quem vem depois de nós pode fazer muito mais do que nós. E nós olhar e dizer, glória a Deus, porque além dele dar continuidade naquilo que eu fiz, ele está fazendo muito mais do que eu, está fazendo até o que eu deixei de fazer. E o que mais nós aprendemos vai dizer que João Batista diz, ele tem a pá na sua mão. Ele ajuntará o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que mais nós aprendemos? Que João Batista sabia que ele era a voz, sabia que ele era o enviado, sabia que ele tinha um equilíbrio na sua mensagem, sabia que a sua mensagem podia ser amarga, mas terminava doce, sabia que ele batizava com água, mas ele sabia que além que depois dele viria um que é mais poderoso do que ele, e que também esse que viria que tinha a pá na mão. João Batista, ele dizia, produzir frutos dignos de arrependimento, se arrependa, mas ele sabia, quem tinha a pá na mão para cortar essas árvores era somente Jesus Cristo. Ele disse, ele tem a pá na mão. Nós devemos aprender, quem tem poder para cortar, para colocar, para tirar, para arrancar, para queimar, para levantar, para bater, para humilhar, é somente Jesus. Temos que ser como João Batista. Se vier com nós, tu és o Cristo? Não. Tu és o profeta? Não. Tu és Elias? Não. Eu só sou a voz. Quem tem a pá na mão, quem tem o poder é Jesus. E nós vemos isso em Evangelho de João. Vai dizer quando for interrogar ele, capítulo 1, versículo 19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então João Batista sabia que ele não era o Cristo. E o que mais perguntaram? Perguntaram-lhe, versículo 21, então quem é, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não sou. Disseram-lhe, pois quem és? Para que devemos dar resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Então perguntaram, tu és o Cristo? Não. Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Não. E aqui é interessante perguntar, o profeta. Em Deuteronômio vai dizer que Moisés falou desse o profeta que viria, que se tratando de Jesus Cristo. Então perguntaram se ele era o Cristo? Não. Tentaram fazer uma roubadinha. Então tu és o profeta? Ou seja, tu és o Cristo? Perguntaram de novo. Ele, não. E o interessante é que em outro capítulo, quando Jesus está dizendo acerca de João, ele começa a dizer, João é profeta. Então, João sabia que ele era profeta, mas não o profeta. Ele era a voz do que clama no deserto, não a voz que clama no deserto. Então, João Batista sabia quem ele era. O que nós aprendemos aqui? Que João Batista sabia quem ele era. Ele não queria ser quem ele não era. Ele tinha sua identidade própria. Então nós, como ministros, temos que saber que temos que ter a nossa identidade própria. Não devemos querer ser os outros. Não devemos querer ser quem nós não somos. Devemos ser apenas nós mesmos. Se formos nós mesmos, pode ter certeza que seremos bem-sucedidos. João sabia que ele não era o Cristo, não era o profeta e nem era Elias. Ele, quando perguntaram o que tu diz de si mesmo, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto.
Se ele falasse, eu sou a voz que clama no deserto, ele estava dizendo que ele era a voz, mas ele sabia que a voz era de Deus. Então ele mesmo disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, a voz não é minha. Eu só sou o instrumento que Deus usa para liberar essa voz. Então, mais uma verdade que nós aprendemos na vida de João o Batista, que ele sabia quem ele era. Ele não queria ser quem ele não era. Ele sabia que ele era apenas a voz. E o que mais ele sabia? Vai dizer aqui, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. O que mais nós aprendemos? Que João era enviado de Deus. Isso é muito importante na nossa vida. Temos que ser enviados de Deus. Se fomos enviados de Deus, não importa. Não precisamos querer ser quem nós não somos. Não precisamos querer ser nada mais do que apenas aquilo que Deus quer que sejamos. Vai dizer no verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João largou mão de ser sacerdote. João não tinha título, não tinha cargo, mas ele tinha um nome. E o mais importante de tudo não é termos títulos, não é termos cargos, não é termos cargos eclesiásticos de destaques, mas sim ter um nome. Em Romanos capítulo 1, versículo 1 vai dizer Paulo. Começa dizendo Paulo, para depois dizer que ele era chamado por Deus, que ele era um apóstolo, porque antes do título sempre temos que ter um nome. Jesus Cristo mesmo, quando foi crucificado, colocaram uma placa, e tudo eu creio que foi preparado por Deus, a placa estava escrita, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Até o próprio Jesus colocou o título depois do nome, porque ele tem um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Então João Batista podia não ter título, mas ele tinha um nome. Um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E vai dizer no verso 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então João Batista sabia que além dele não ser o Cristo profeta, nem Elias, ele também sabia que então João o Batista sabia que ele não era a luz. Ele sabia que ele veio somente para testificar da luz. Porque na onde há o sol da justiça, que é Jesus, estrelas não aparecem. Então João Batista sabia que ele não era uma estrela que tinha luz própria, mas ele era a voz, aquele que testificava da luz. E o que mais nós aprendemos sobre João o Batista? Como nós disse no começo, que ele foi bem sucedido no seu ministério, porque ele esteve no lugar na onde Deus o chamou, que foi no deserto. Mas no dia que ele resolveu sair do deserto e ir para outro lugar, veja só o que aconteceu com ele. Queria ler com você no Evangelho de Lucas, capítulo 3, no versículo 19, vai dizer: sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere. Então, no dia que João Batista saiu do deserto e foi lá no palácio dizer para Herodes, por mais que o que ele estava dizendo era certo, Herodes estava em adultério, mas no dia que ele saiu da sua posição, ele foi para o cárcere.
porque nós temos que aprender que nem todos são chamados para a mesma coisa. Tem pessoas que são chamadas para estar apenas em um lugar, apenas em um trabalho, apenas em uma função, e se ela estiver naquela função, ela será bem-sucedida, mas no dia que ela sair daquilo, ela se dará mal. Veja só João Batista em Marcos, quero conferir com você mais detalhadamente, em Marcos capítulo 6, a partir aqui do versículo 21, vai dizer: E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e ao que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela perguntou a sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. Então, no dia que João Batista saiu do deserto e foi lá para o palácio dizer para Herodes tudo o que ele disse, ele foi encerrado no cárcere. Então há consequências muito graves se sairmos da posição ou do lugar que fomos chamados. Às vezes olhamos e vemos pessoas sendo bem-sucedidas, fazendo tais coisas e queremos ir fazer também, e às vezes acabamos se dando mal e não dá certo, porque estamos saindo da posição de onde fomos chamados, e não é porque aquela pessoa está fazendo aquilo e está dando certo que nós também faremos e dará certo. No dia que João Batista saiu, foi encerrado no cárcere. E olha só, aqui diz que Herodes se empolgou na dança e disse para ela: O que tu pedires eu te darei, até mesmo a metade do reino. Mas ela disse: Não, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Então olha só quanto custa a cabeça de um profeta. Quanto custa a cabeça de um homem de Deus. Eu acho que João Batista não sabia o valor que ele tinha. Ele não sabia que a cabeça dele valia mais do que a metade de um reino. Você já parou para ver o reino de Israel? Metade do reino Herodes ofereceu para ela, mas ela disse: Não, quero a cabeça de João Batista no lugar da metade do reino. Com certeza João Batista não sabia. Se ele sabesse que a cabeça dele valia tanto, ele tinha ficado lá no lugar da onde ele foi chamado. E muitas das vezes não sabemos aquilo que estamos fazendo, quanto vale, não por causa de nós mesmos, mas como Paulo disse, que nós temos um tesouro dentro de vaso de barro. O vaso é de barro, não vale muito, mas o tesouro que tem dentro é precioso. E João não sabia o tanto que ele valia. A cabeça dele valia mais do que a metade do reino. Mas mesmo assim, Herodes não poupou ele, mandou cortar a sua cabeça. Ele perdeu a sua cabeça. Então, espiritualmente, corremos um risco de perder a nossa cabeça. Se sairmos do lugar da onde fomos chamados, podemos perder a cabeça espiritualmente, o sentido, a direção, os pensamentos, os propósitos, os projetos. E quando saímos da posição de onde fomos chamados, ainda ficamos em dúvida em relação daquilo que estávamos fazendo, ou vemos, ou preparamos. Veja só em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 19. Olha o que vai dizer quando João estava lá no cárcere, a partir do verso 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Que coisa, todos os milagres que estavam acontecendo anteriormente. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
João Batista tinha batizado Jesus, tinha visto o sinal que o Pai tinha dado, ele tinha dito lá no deserto, no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu a pomba descer, ouviu aquela voz do céu que disse para Jesus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas lá no cárcere, ele mandou os seus discípulos perguntar, és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? E olha a resposta de Jesus. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse, ide e anunciai a João o que tem visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitem, aos pobres anunciam o Evangelho, e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então Jesus teve que dar sinal para aqueles discípulos e falar, vai lá e fala para João Batista. Se isso daqui basta, se eu sou mesmo, se ele está desacreditando, teve um encontro comigo, me batizou, viu todos aqueles sinais, ainda quer mais? Então está aqui. Quando saímos da posição de onde fomos chamados, vem a incredulidade e corremos o risco de perder a cabeça. E o que nós aprendemos aqui? Que devemos estar na posição da onde fomos chamados. Se estamos na posição, meu irmão, da onde fomos chamados, não importa se é no deserto, vai prosperar. Vamos ser que nem Isaac, cavar na terra dos filisteus e vai dar água no poço. E ainda que entulhe os nossos poços, se nós continuarmos no lugar na onde fomos chamados, continuaremos prosperando. E para encerrar, aqui em João capítulo 10, versículo 41, vai dizer, e muitos ia ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Acerca de quem está dizendo aqui? Acerca de Jesus. Muitos iam ter com Jesus. E muitos do que iam ter com Jesus diziam, na verdade, João não fez nenhum sinal, mas tudo quanto diziam deste, que era Cristo, era verdade, e muitos creram nele. E o que nós aprendemos aqui? Que a Bíblia vai dizer aqui claramente que João não fez nenhum sinal. O mais interessante de tudo que João preparou o caminho, João testificou da luz, ele disse que não era o Cristo, disse que não era o profeta, ele disse que não era Elias, ele disse que só batizava com água, ele tinha equilíbrio na sua mensagem, mas ele não fez nenhum sinal. Isso nos mostra que o ministério não é autenticado por sinais. Hoje vemos muitos que só acreditam se tiver sinal. E eu não estou tirando isso de fora, tem que ter sinal, que a Bíblia diz, os sinais acompanharão aqueles que creem. Mas não é o sinal que identifica o ministério de um homem ou de uma mulher de Deus. Jesus disse em João capítulo 13, que nisto conhecereis que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então o ministério e a identidade de discípulo é vista através do amor, não através de sinal. Se fosse sinal que autenticasse o ministério, João Batista estava fora, mas Jesus disse que os nascidos de mulher, João é o maior de todos. O ministério não é autenticado por sinal. Se fosse autenticado por sinal, João estava fora, João estava descartado, João não servia. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos virão querendo ser
reconhecido pelos sinais. Profetizamos, expulsamos demônio, fizemos milagres e maravilhas. E Jesus vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, que não te conheço. Então o ministério não é identificado por sinal, mas sim pelaquilo que você zela, mas sim em saber, como diz em João capítulo 1, versículo 6 que nós lemos, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então não importa se no ministério não teve sinal, se tiver, glória a Deus, mas nem todos são chamados para serem usados em sinais, em maravilhas, mas se nós estivermos na posição, no lugar, na onde fomos chamados e sabemos que somos enviados de Deus, não importa se temos título, se temos cargo, não importa se ainda largarmos mãos como João fez dos seus privilégios de sacerdote, das suas vestes, de tudo, e sabemos que estamos ali, que somos o preparador de caminho, o nosso ministério será bem sucedido. Então eu termino aqui com isso. João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse era verdade. João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou de Jesus era verdade. Então vale muito mais pregarmos a verdade do que falarmos a mentira carregado de milagre. Por isso que um grande pregador chamado John Wesley disse: uma grama de amor vale muito mais do que uma tonelada de conhecimento. Porque, como eu disse, o discípulo não é identificado pelo sinal, mas sim se o que sai da sua boca, dos seus lábios, é verdade. E o que saía da boca de João era verdade. Quando viram o que Jesus fazia, no versículo 42 disse: muitos ali creram e disseram, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Ou seja, o povo estava dando um testemunho. João não fez nenhum sinal. Se fosse para nós acreditar através de sinal, não acreditaríamos em João, mas tudo que ele disse de Jesus era verdade. Então eu encerro aqui. Não importa se houver sinal ou se não houver. Se houver, glória a Deus, porque os sinais acompanham aqueles que crêem. Mas se não houver sinal, se o que sai da nossa boca a respeito de Jesus é verdade, pode ter certeza que o nosso ministério está aprovado por Deus. Então eu encerro aqui e que venhamos refletir nesse final, se que tudo que sai da nossa boca é verdade. Se que tudo que sai da nossa boca a respeito de Jesus é verdade, se as nossas palavras são verdade, se a nossa vida é verdade, se aquilo que nós vivemos, falamos e praticamos é verdade. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você seja edificado por essa palavra e na próxima oportunidade estaremos estudando sobre a homilética de Esdras. Amém? Fica aqui o meu abraço e a paz do Senhor Jesus seja contigo.